Quando falamos das maiores lendas do Tibia, geralmente pensamos em gigantes que disputaram a tabela do top level global. Nomes como Bubble, Eternal Oblivion, Cacheiro e Mateus Dragonwick definitivamente se destacam nessa categoria. Porém, houveram muitas outras lendas do Tibia que tiveram um impacto mais regional, se tornando verdadeiras lendas dentro dos seus servidores, mas não ficando tão conhecidos fora dele. Esse foi o caso, por exemplo, de Messiah, um sorcerer sanguinário do servidor de Nova, que mudou para sempre a história do servidor, e que inclusive já tem vídeo aqui no canal. As ações de Messiah em Nova e a sua luta contra Jimmy Crew ficariam gravadas para sempre na memória de todo mundo que jogou em Nova naquela época. Mas Messiah era um nome que dificilmente surgiria de uma discussão nos fóruns para saber qual era a maior lenda de todas. Existe ainda uma terceira categoria de lendas do Tibia. São players que também se destacaram nos seus servidores, se tornando verdadeiras lendas por lá, mas acabaram ficando conhecidos mundialmente por sua contribuição fora do jogo. O maior exemplo dessa categoria que me vem em mente é sem sombra de dúvida o Pisconejote. Para quem é das antigas, com certeza se lembra do site com o mesmo nome que mostrava a média de tempo online dos jogadores. O que pouca gente sabe, porém, é que Pisconejote foi um Knight lendário do servidor de Tremera, que além de ser conhecido por ter pego o primeiro level 200 do servidor, fez a decisão curiosa de optar pelo uso de clubes em uma época que o metagame obrigava os Knights a usarem espada ou machado. E antes de entrarmos na história do Pisconejote, vale lembrar que o melhor lugar para comprar coins é no Moedas, onde você pode tanto comprar quanto vender suas coins com os melhores preços do mercado. Comprando coins com contas criadas no link aqui da descrição, vocês me ajudam demais. E agora, sem mais delongas, bora falar sobre o Knight e Pisconejote. Pisconejote foi um Elite Knight de Tremera que ficou conhecido no servidor por pegar o top level trimeriano e se manter lá de 2004 a 2008. Pouca coisa se sabe sobre Pisconejote, sendo que ele era um cara extremamente reservado e que não dava muitas entrevistas. Mas das poucas entrevistas que ele deu de forma não oficial, sabemos que o seu nome na RL é Clint e que ele morava na Nova Zelândia na época que ele jogava. E um fato bastante conhecido é que ele era membro de uma das maiores guilds de Tremera, a Full Souls. Mas para entrarmos na história dessa guild, vamos ter que voltar um pouco no tempo, mais especificamente para fevereiro de 2003, na época em que o servidor de Tremera foi criado. Em meados de 2001 e 2002, a Cipsoft testemunhou uma alta brutal na sua player base. A empresa alemã percebeu um aumento gigantesco não só de jogadores europeus da Polônia e da Suécia, mas também de jogadores norte-americanos e do Canadá, que eram obrigados a jogar com um ping horrível nos servidores europeus. E além disso, eram obrigados também a jogar em um servidor absolutamente lotado chamado Antica. Nova veio como uma resposta ao servidor entupido de gente, mas não conseguiu eliminar o problema do ping alto para os jogadores americanos, que queriam um servidor com uma conexão mais rápida. Nasceram assim os primeiros servidores americanos, Amera e Libera, ambos criados no ano de 2002, e que em pouco tempo se mostraram um enorme sucesso. Amera seria a lar da lenda Eternal Oblivion, que se tornaria para muitos a referência máxima de Knight. Já Libera seria conhecida pelos seus conflitos PVP em larga escala, protagonizado por figuras lendárias como Lane, e seria palco de uma das guerras mais famosas do Tibia antigo, Citadel vs Nobilis, história que eu ainda vou contar aqui no canal. Com o sucesso estrondoso desses servidores, não foi surpresa para ninguém quando a Cipsoft anunciou um terceiro servidor americano, que ficaria conhecido como Tremera. Tri por ser o terceiro, e o sufixo era para acompanhar o modelo de servidores americanos que terminavam em era. Lançada em 11 de fevereiro de 2003, Tremera foi abraçada por muitos jogadores novatos no Tibia, e por muitos outros jogadores veteranos que tinham sido expulsos de Amera e Libera. O começo do servidor foi bastante caótico, até que Tremera finalmente foi dominada por uma guild chamada Eutanásia, que dominou o servidor no seu começo. Dos nomes que se destacaram no início de Tremera, temos o misterioso Knight Bloodbringer. Bloodbringer foi o primeiro level 100 do servidor, bastante conhecido por ser dono da única Demon Legs de Tremera. Mas além desse fato, pouca coisa se sabe sobre ele. Foi Bloodbringer que fundou o que se tornaria provavelmente a guild mais famosa do servidor, a Full Souls. Nascida em 2003, um ano depois do lançamento de Tremera, a Full Souls nasceu como uma resposta ao regime opressivo imposto pela Eutanásia. E a guild, apesar de ter sido criada pelo top level Bloodbringer, acabou encontrando uma nova liderança em Relic.
Outro jogador bastante famoso de Tremera queria remodelar totalmente a guild, tornando-a muito mais profissional. O bastão da liderança da guild foi passado no comecinho dela, depois de Bloodbringer ter sofrido o primeiro de muitos hacks que viriam nos meses seguintes. Esses hacks o fariam perder o top level de Tremera, voltando inicialmente pro level 80, e logo depois disso ele teria seu personagem rookado e por fim acabaria sendo deletado, se tornando apenas uma memória no coração de Tremera e tendo algumas poucas screenshots para comprovar sua existência. Em 2004, sob o comando de Relic, a Full Souls acabou derrotando a Eutanásia e se tornou a nova dominante do servidor de Tremera. Essa dominação duraria 4 anos e abriria o caminho para a lenda Psiconejote, que se tornaria, sem sombra de dúvidas, o membro mais famoso da guild. Sobre a Full Souls, existe uma publicação no fórum do TBBR de um dos membros da guild chamado On The Table. Nessa publicação, ele conta detalhes dos bastidores da guilda que dominou Tremera na sua época de ouro. Uma das coisas mais interessantes do relato dele era o rito de iniciação para quem queria entrar para a guild. As aplicações deveriam ser mandadas por carta pelo correio do jogo, e apenas players com inglês fluente eram aceitos dentro da guild. Reza a lenda que os players que enviavam as cartas eram convidados a passar por uma série de testes para saber se eles eram dignos ou não de entrar na guild. O primeiro desses testes era um combate até a morte que acontecia entre candidatos. O vencedor desses duelos X1 passava para a próxima fase. E numa época onde não existiam hotkeys, vencer em um duelo PVP era um excelente filtro para separar jogadores que tinham dedo de jogadores que tinham apenas levels. As próximas etapas de seleção geralmente envolviam desafios diversos, como solar algum monstro específico, aguentar uma série de hits de membros da guilda, ou passar por um teste de rastreamento de players. Nesse último tipo de teste, um player se escondia no mapa, enquanto o outro tinha que estivá-lo para encontrá-lo no menor tempo possível. A publicação comenta que o regime imposto por Relic era perfeito, e que não haviam injustiças com os neutros do servidor. Conhecendo o perfil do jogador de Tibia, eu duvido muito disso. E acho quase impossível que em 4 anos de dominação de um server não tenha rolado nenhum power abuse. Mas o fato é que Relic era um cara extremamente metódico, e boa parte das disputas de Tremera conseguiam ser resolvidas no diálogo para quem tivesse um bom inglês. A guilda fazia pelo menos uma reunião por mês no subsolo da Dark Mansion, guild house da Full Souls localizada em Thais. Nessas reuniões, geralmente as pautas de players problemáticos eram levantadas, e Hunted eram reavaliados também. Foi nesse cenário de Tremera dominada pela Full Souls que nasce o protagonista da nossa história, Psiconejote. Pouca coisa se sabe sobre o começo de Psiconejote no servidor de Tremera. É sabido que Psiconejote não foi o seu primeiro char, e que ele teria tido um paladino que ele upou até o level 12. Logo depois disso, ele acabou desistindo da classe para poder focar no seu Knight. Pouco se sabe também como foi o processo de entrada de Psiconejote na Full Souls. Se ele participou da guerra de 2004 ou se ele entrou na guild no período pós-guerra. Seja como for, Psiconejote em 2005 já tinha se tornado o top level de Tremera, sendo o primeiro player do server a alcançar o level 200. O Knight acabou se tornando não só um dos players mais famosos de Tremera, mas uma importante propaganda no recrutamento da guild dominante. Diferente de muitas das lendas, que expuseram vários detalhes da RL à comunidade tibiana, Psiconejote sempre foi um cara mais low profile, pelo menos no que se refere à RL, porque in-game, Psiconejote sempre gostou de causar. Seja por suas supostas coleções de rares, seja pelas suas decisões polêmicas quanto à classe de armas. Uma das decisões mais polêmicas do Knight foi com certeza sua preferência por clavas. Para todos os Knights high level da época, as escolhas óbvias eram espada ou machado. Isso porque depois do lançamento da Annihilator Quest em 2004, as melhores opções de arma de uma mão eram a Sword of Valor e o Stone Cutter X. As clubs, durante um bom tempo, ficaram esquecidas pela Cipsoft, e a única clava que conseguia bater de frente com as armas da Annihilator era o lendário Thunderhammer, que existia somente em algumas unidades em alguns servidores bem antigos, tendo sido, no geral, distribuída como prêmio pela staff do jogo a alguns players selecionados a dedo. Ao optar por treinar uma skill que ninguém ia atrás, Psiconejote logo se tornou o top 1 mundial do Skilled Club, obtendo o impressionante skill 110 na luta com clava. Muita gente a partir daí começou a especular que Psiconejote teria secretamente uma Thunderhammer, boato que ele não desmentia e até alimentava, com banners no seu site que davam a entender que ele seria dono de outros rares ainda, como o Great Shield e a Dragon Scale Legacy.
Pisconejote, que além de ser um power gamer também treinava pesado suas skills, tinha uma conexão bastante relevante com a staff do jogo, tendo sido promovido por eles a tutor sênior. Por ser um high level que tinha acesso a lugares que poucas pessoas conseguiam ir na época, como as profundezas de Demona, ele frequentemente encontrava bugs que não eram vistos por outros jogadores. Os reportes desses bugs teriam garantido a Pisconejote um prêmio muito especial dos deuses do jogo, a segunda Dragon Scale Legs do Tibia. Bom, tecnicamente a terceira, se você considerar a calça dada pelo Lost Boy como a primeira e a calça criada exclusivamente para a exposição do Tibia Nick como a segunda. Essa calça seria o item mais lendário e provável de ter sido obtido de fato pelo Knight. Vários outros itens como a Thunder Hammer, o Great Shield e a Demon Legs provavelmente eram apenas bravata do jogador, que jamais mostrou nenhum deles, mas gostava de alimentar os boatos. Uma coisa que Pisconejote tinha de fato era uma fortuna em itens e dinheiro do jogo. Muitos desses itens ele anunciava em uma loja online, que estava linkada diretamente com o seu site, o pisconejote.com. O site, que nasceu como uma forma de Pisconejote compartilhar screenshots e dicas com outros jogadores, acabou se tornando um dos sites de Tibia não oficiais mais acessados da época. O site foi ao ar oficialmente em janeiro de 2005, e acabou sendo relançado em novembro daquele mesmo ano, agora muito mais estável e com novas funcionalidades. No site, era possível ter acesso a ferramentas como calculadoras de skill, dicas de como não ser hackeado, além da sua principal funcionalidade, uma lista de players com uma tabela apresentando a média de tempo online de cada um deles. Para muita gente na época, Pisconejote se tornou uma gíria, um termo que você usava quando queria procurar alguém para ver quantas horas ele estava online, para ver se essa pessoa estaria usando bot ou shareando. Era muito comum alguém chegar no fórum e falar: eu dei um Pisconejote nesse cara e vi que ele ficou 23 horas online ontem. Provavelmente ele deve estar boteando. O termo Pisconejote acabou sendo desvinculado do player para dar lugar a essa ferramenta no site. Essas ferramentas, que eram bastante impressionantes para a época, passaram a ser muito usadas pela comunidade. Outra coisa marcante do site do Pisconejote foi a ilustração do seu personagem, que durante anos enfeitou a home da página. A ilustração foi feita por Holly Midgman e retratava o nosso herói portando um Demo School Staff, item que nunca existiu de verdade e que refletia uma vontade de que se existisse algum clube decente para bater de frente com armas como a Sovil e Sonic Cutter. Na home do site, Pisconejote conta que esse desenho teve outras duas versões, que foram na verdade esboços para se chegar na versão final. Esses esboços felizmente foram recuperados pelo Wayback Machine, e eu vou deixar aqui na tela para vocês darem uma olhada. O desenhista desse projeto, o Holly Midgman, também conhecido como Lord Midgman, acabou ficando bem conhecido na comunidade de fanarts do Tibia depois de ter ganho um dos prêmios da competição de 2008 para a criação de itens de suporte de fansite. Foi ele o artista que criou o Golden Newspaper, item que se tornou o símbolo do Tibia News. Ainda falando sobre fanarts, o site do Pisconejote tinha uma seção só de fanarts, que na sua maioria retratavam seus amigos de Tremera, que poderiam ser vistos em diversos screenshots junto com ele. Infelizmente, de todas as fanarts, a única que deu para recuperar a imagem pela Wayback Machine foi a do player Deletor. Todas as outras fanarts estão com os links quebrados, e acabaram se perdendo no tempo. Bom, e para encerrar essa parte do site do Pisconejote, vale dar uma olhada na lojinha de itens tremerianos do site. Essa foi uma seção que existiu no começo do site, provavelmente na época que o Knight estava mais ativo no game. Lojinha essa que acabou sendo descontinuada anos mais tarde. No seu site, Pisconejote anunciava diversos itens com preço em dólar, itens da sua própria coleção e de companheiros da sua guild. É bizarro ver quanto custava cada item metagame da época. Na promoção, um KK estava custando $500 e uma MPA custava $270. E com a nossa economia afundando cada vez mais por causa do governo do amor, eu não quero nem imaginar quanto esses itens custariam hoje em real. Em entrevista, Pisconejote falava que era dono de uma fortuna de 15kk, sendo provavelmente um dos players mais ricos de toda a Tremera. Porém, todo reinado uma hora acaba, e em 2008, a Full Souls acabou sendo derrotada pela Guild Onslaught. Com a queda da sua guild, Pisconejote acabaria diminuindo drasticamente as suas horas online, e iria acabar eventualmente se aposentando do Tibia. A queda da sua guild foi um golpe duro para Pisconejote, que acabou parando de jogar não muito tempo depois disso. Em 2007, ainda no período de dominação da Full Souls, começaram a correr boatos que o dono do char Pisconejote teria morrido em um acidente de trânsito, tendo sido supostamente atropelado por um ônibus.
Esses boatos acabariam se revelando uma pegadinha de mau gosto. E o plano de Pisconejote era marcar um grande evento de despedida com players low level em frente à sua casa em Venor, para que lá eles fossem assassinados ao mesmo tempo por magias em área como Enchevogram Masvis, de colegas da sua guilda. Provavelmente para bater algum recorde de players mortos ao mesmo tempo. A partir da dominação da Onslaught em 2008, Pisconejote foi ficando cada vez menos tempo online, tendo sido ultrapassado em agosto daquele ano por 2 brasileiros. Ele acabou abandonando sua gameplay para focar mais no seu site, que continuou recebendo atualizações até 2009. O seu personagem em 2013 acabou se transferindo para Luminera, um ano antes da grande fusão que aconteceria com Trimera, que se fundiu a Keltera e Samera para formar Terra. As disputas finais que aconteceram no servidor de Trimera, como as guerras entre a dominante e dissidentes da Onslaught, eu ainda posso contar num próximo vídeo. O legado que Pisconejote deixou na comunidade tibiana é inegável. E apesar da maioria dos players lembrarem dele por causa do seu site, ele também fez história, sendo um dos maiores Knights na Era de Ouro do Tibia, além de ter sido um dos primeiros players do topo a ter se aprimorado na arte do Club Fighting, e de ter sido supostamente um dos únicos donos da Dragon Scale Legacy, um dos itens mais raros do Tibia até hoje. Por todos esses motivos, acredito que Pisconejote mereça seu lugar de destaque entre as lendas do Tibia. Se curtiram o vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixa aqui nos comentários quais outras histórias vocês querem ver sendo contadas por aqui. Eu vou indo nessa, um abraço e falou!